amores, mais um Donas da Voz aqui nesse canal maravilhoso que é o canal da Sala Online. E para apresentar esse programa, eu vou ter a honra de ter a companhia de duas queridíssimas, maravilhosas. Por favor, se apresentem. Ei, eu estou muito feliz e animada com o tema de hoje, que é minha saúde mental em primeiro lugar. E eu acho que, olha, vai ter papo, ou seja, pano pra manga pra gente conversar aqui, não é mesmo? Nossa, eu concordo muito. Oi, gente. Oi, pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? Estamos aqui, afiadíssimas para falar um pouco sobre esse assunto com vocês, trocar nossas experiências, mas também a gente trouxe uma pessoa, uma profissional dentro dessa área, para a gente ter sempre um embasamento bem importante, para a gente falar todas as coisas direitinhas aqui com você. E a gente está aqui com a Emilene Araújo e eu vou dar o espaço para ela se apresentar para vocês. Obrigada, Mari. Oi, pessoal. Eu sou a Emilene Araújo, sou psicóloga, sou gestalterapeuta e terapeuta de casal e família. E eu estou muito feliz com esse convite, muito feliz de estar aqui e poder ter esse espaço para falar de um tema tão importante, especialmente nesse momento desafiador que nós estamos atravessando, não é? Verdade. Isso é verdade, concordo muito, mas agora é hora da vinheta. Chama a vinheta, diretor! Emilene, a gente vai falar sobre um assunto muito sério. A gente precisa ter bastante embasamento para não falar coisa que a gente não sabe, para não falar besteira, não é? Exatamente, Laura, perfeito. É um assunto importante, é um assunto sério, que não precisa necessariamente ser tratado de uma forma densa, de uma forma pesada, mas é importante ter embasamento, seguir pesquisas científicas, informações sérias, para que todo mundo tenha segurança do que está ouvindo e saiba a melhor forma de se cuidar em momentos que tenham algum desequilíbrio emocional, algum desequilíbrio psicológico. A saúde mental, ela tem tido na minha vida cada vez mais espaço e, de uma certa forma, eu vejo ela como um amor próprio, como um cuidado comigo. E eu percebi que nessa quarentena muitas pessoas tiveram essa virada de chave. Para mim, é algo que não era novidade, porque eu comecei terapia de casal o ano passado, mas esse ano eu percebi que eu precisava, sabe? Porque o meu lado mãe deu uma pirada, deu uma surtada com essa coisa de aula online em casa. Então eu tava me cobrando num nível que eu percebi que teve uma hora que eu falei assim: meu filho, você precisa entender o que eu tô falando! E aí eu estava me machucando e não estava realmente conseguindo fazer com que meu filho entendesse que eu estava ali para ajudar ele. Eu precisei me acalmar muito, precisei ter muito controle para eu poder me colocar no eixo. E eu confesso que hoje em dia eu até consigo dar um conselho para uma mãe, sabe? Quando eu vejo uma mãe surtando muito, eu consigo até conversar com ela. Ela não deve se cobrar tanto, e com calma, devagar, porque senão ela passa isso. Meu amor, senão você vai passar ansiedade para sua filha e não vai resolver nada, vai ficar em você e ela. No meu caso, eu moro sozinha e nesse período assim, de isolamento social, eu acho que experienciei a solidão de uma forma muito diferente de tudo que eu já havia experienciado antes. Justamente por, ficar isolada sozinha e por passar muito tempo comigo mesma, isso me fez entrar em umas questões assim muito familiares, muito particulares, pesadas de um passado muito profundo da minha vida. E eu já fazia terapia antes para principalmente conseguir conciliar a quantidade de tarefas que eu sinto que são depositadas nas minhas costas, né? E aí eu comecei a fazer a análise, a freudiana, e no momento assim estou sentindo que mergulhei no meu subconsciente de uma maneira que eu não imaginava e não esperava. Então, por enquanto, está sendo, assim, muito legal. Eu cuido muito da minha saúde mental há muito tempo. Sempre tento fazer pausas, tirar momentos, entrar em situações onde eu posso ter, tipo, um grande ócio, sem me preocupar com mais nada, que acho que isso contribui muito para o meu bem-estar. Sem falar que tem a questão da internet também aí, né? Eu acho que a internet, ela pesa bastante. Eu acho que talvez ela pode ter pesado muito nessa quarentena de todo mundo. Da nossa necessidade de se fazer presente nesse mundo virtual paralelo à realidade, né? E eu vi que muita gente nesse período adotou até essa questão de passar um tempo offline. Eu adotei isso por alguns momentos. Confesso que não consegui fazer por momentos muito extensos, mas procurava ficar pelo menos 1 ou 2 dias offline de vez em quando. Enfim, queria entender também, assim, Milene, o que você acha sobre isso? Você acha que é efetivo, de fato, ficar offline? É importante pensar
que existem individualidades. Então, cada pessoa vai lidar com os desafios desse momento e encontrar ferramentas para lidar com eles de uma forma muito pessoal, muito individual. Quando a Mari fala ficar offline um tempo, é importante? Pode ser importante para muitas pessoas. Para outras pessoas pode ser mudar ali a relação com a forma como está lidando com as questões ali da internet, das redes sociais, refletir um pouco sobre isso, porque cortar absolutamente pode ser inviável para algumas pessoas e pode ser até mais ansiogênico para outras pessoas, né? Então, essa importância de pensar individualmente qual é a melhor forma para mim. A gente que trabalha com rede social, e até as pessoas que não trabalham com redes sociais, tendem a se comparar muito com a vida alheia, né? Com a vida que tá ali no feed, com a vida que você vê rolando. A gente sabe que nem tudo é aquela maravilha toda, mas mesmo assim rola uma comparação. E a gente acaba se machucando muito emocionalmente. Eu mesma já me machuquei muito. Eu queria muito saber de uma profissional, uma opinião sobre essa comparação que costuma ser muito traumática, né? Uhum. Sim, Laura, exatamente. É traumático e a gente vê números aumentando exponencialmente de jovens especificamente também, meninas jovens, buscando mudanças corporais para buscar atingir um padrão de beleza específico. Essa questão da relação com as redes sociais, e isso começa cada vez mais cedo, né? Tem crianças muito pequenas já ali manipulando rede social e entram nesse padrão de comparação mesmo, porque ali na rede social é uma vida recortada, editada, perfeita, e ainda que racionalmente você entenda, as meninas entendam isso, aciona um padrão de comparação, porque historicamente as mulheres estão ali submetidas a esse impulso de atingirem um padrão específico de beleza, né? E tem uma coisa da internet, é que não dá muito tempo de pensar, né? É aquele feed que vai rodando. Então, poder parar um pouco, soltar aquele aparelhinho e entender o quanto aquilo está te fazendo bem ou te fazendo mal. É possível repensar o que é que você quer ver o dia inteiro no seu feed? E aí, a partir desse momento, desse corte, desse automatismo de ficar ali vendo e se comparando com outras imagens, com outros corpos, pensar em você, voltar o foco para você. Como é que eu lido com o meu corpo? Como é que eu consigo estruturar uma imagem corporal agradável para mim, que eu me sinta bem? Como é que anda a autoestima, né? Como é que eu trabalho isso? Pensando na internet, também não dá para achar que tudo é ruim na internet. E existem movimentos também que ajudam a essa aceitação, a esse autoamor, né? Esse entendimento de que a beleza é plural, né? Tá por ali também, né? Os movimentos de body positive, né? Entender que a relação com seu corpo, você pode ser feliz e deve ser feliz do jeito que você é, com o corpo que você tem. Tem muito isso na internet também, mas não diria que é o que mais tem nesse meio das redes sociais. Então, e se ficar difícil, né? Se ficar muito difícil, se essa comparação estiver te levando a sintomas extremos, até da relação com o seu próprio corpo, procurar ajuda para estruturar uma autoimagem que seja adequada e equilibrada para você e que você se sinta bem sendo quem você é. Gente, aproveitando que a Emilene tocou nesse ponto, que a gente às vezes pode estar escolhendo o que a gente quer ver, na verdade, a internet, as informações estão cada vez mais rápidas, então a gente sem querer passa horas ali na frente do celular consumindo muita coisa. E eu vou falar por mim, mas quero também ouvir vocês, se vocês já deixaram de seguir algumas contas que de repente você olhou e falou assim, mas isso acho que hoje em dia não tem mais nada a ver comigo. Eu sou uma mulher que tenho pouco seios, né? Tenho pouco peito. E por um bom período da minha vida, eu ficava com aquilo assim, nossa, eu preciso de silicone, eu preciso de silicone, eu preciso de silicone. Porque a sociedade acaba impondo que se você não tem peito, você é reta, você não se sente tão mulher assim, que você precisa ter um seio e tudo mais. Então eu comecei a seguir Instagram de quem bota silicone. A galera divulga o peito lá, tampa só o mamilo. E o pessoal compartilha lá a ml, com quem colocou, aonde. E acaba sendo, de fato, um Instagram de busca para quem quer fazer esse tipo de cirurgia. Então, assim, por um tempo eu percebi que eu estava consumindo tanto aquilo que eu já queria colocar o seio, não porque era um desejo meu, uma coisa assim minha, sabe? Eu quero colocar seio para me sentir melhor, relacionada à minha autoestima. Mas sim porque eu seguia para acompanhar a cirurgia
as outras pessoas e eu já me sentia, assim, menos mulher do que elas. Não sei se deu pra entender, assim, um parâmetro, sabe? E daí eu falei assim, cara, eu preciso me desapegar um pouco disso, olhar mais pra mim, me olhar no espelho, me conhecer melhor. E eu posso dizer pra vocês que eu cheguei a comentar nas minhas redes sociais esses dias que talvez o silicone não seja mais um desejo. Pelo menos assim, momentâneo, eu já nem quero mais. Pra mim sempre funcionou também da parte de vista intelectual. Eu acho que não é nem a parte assim estética, mas é a comparação intelectual, sabe? Eu acho que constantemente eu fico me pressionando a ler a mesma quantidade de livros ou de conseguir frequentar, hoje online, mas antigamente frequentar presencial a mesma quantidade de palestras, enfim, de conseguir juntar todo esse conhecimento que eu vi por muitas vezes as pessoas compartilhando dentro da internet. E aí, recentemente, também numa das sessões de terapia, eu entendi que melhor do que a quantidade é realmente a qualidade, né? Então, não é o tanto que eu leio, o tanto que eu compartilho, o que eu faço, mas sim a quantidade desse conhecimento que de fato me impacta e que de fato constrói alguma coisa dentro de mim, né? A internet, as redes sociais estão cada vez mais velozes e não dão espaço de pausa. E o espaço da terapia, ele pode ser o seu espaço de pausa. O seu espaço de pausa na semana para parar, refletir, olhar para o seu caminho, para as suas escolhas, ampliar a consciência real das suas escolhas. Né? Porque terapia não precisa ser necessariamente a busca quando existe algum distúrbio instalado, alguma questão patológica, psicológica já instalada. Pode ser um espaço de ampliação de consciência mesmo, sobre si mesmo, sobre suas relações, sobre seu estar no mundo. Tem que entender que a gente está passando por um processo de adaptação, né? Não tem nada que previamente te oriente sobre como viver um período de quarentena, como viver um isolamento. É a primeira vez que muitas pessoas estão vivendo isso. Então, entender que tem esse tempo de adaptação mesmo. No início tem esse processo de querer fazer com que tudo seja controlado e perfeito, né? Mas não é. A gente vai encontrando os caminhos no meio desse desafio que está vivendo, né? E me lembro de uma dúvida aqui, basicamente sobre um termo que a gente está ouvindo muito ultimamente, que é essa questão assim de relação tóxica. Eu queria saber de você se existe algum tipo de comportamento que é mais, digamos assim, suscetível a se envolver nesse tipo de relação, ou se é uma coisa que todo mundo está sujeito a eventualmente enfrentar. Uhum. Tá, Mari, é um termo que está muito na moda. Ouve-se muitos conteúdos de internet falando sobre isso e é extremamente importante que a gente fale desse tema, porque tem muitas pessoas sofrendo com esse tipo de relação. Né? As mulheres são mais propensas a esse envolvimento, a gente tem um número mais expressivo de mulheres se envolvendo em relações tóxicas ou relações abusivas, né? E a gente tem uma diferença aí entre um tema e outro. Mas isso pode acontecer, e é comum a gente ouvir falar de relacionamentos, parcerias íntimas, né? Mas também pode acontecer nas famílias, relações de trabalho, amizades, é bastante comum também, não é tão fácil de identificar, mas pode acontecer em diversos tipos de relação. Tá todo mundo suscetível. Normalmente tem um padrão de pessoas que são muito cuidadoras, são pessoas muito empáticas, e aí o abusador acaba se vinculando a essas pessoas, porque o abusador é alguém que constrói uma relação ali para se manter no poder, né? E essas pessoas que estão ali são muito cuidadoras, né? Acabam ficando mais vulneráveis a esse tipo de relações tóxicas. É importante prestar atenção porque são relações muito desgastantes. Elas não começam de um jeito tão explicitamente ruim. São pequenos sinais que vão acontecendo. Por isso, as pessoas às vezes só percebem que estão envolvidas em relações tóxicas depois de algum tempo. Em um tempo onde já estão desgastadas, com a autoestima abalada, com sensação de não entender exatamente como entrou ali, o que eu faço agora, e uma dificuldade muito grande de romper aquelas relações também. Começa tudo bem e daqui a pouco começa um padrão de controle, às vezes ciúme excessivo, isolamento dos amigos e da família, e aí essa pessoa vai perdendo esse entendimento sobre o sofrimento que está vivendo, né? E às vezes entra num padrão de culpa, que é algo que o abusador acaba fazendo também, jogando a culpa para a vítima que está ali
naquela situação, né? E às vezes a vítima até se entende, nossa, então eu sou culpada. Agora tem um ponto relevante que é nessa história, que é buscar ajuda para entender aonde você tem vulnerabilidades que fazem com que você se vincule a esse tipo de relação. Então é um momento especial para buscar ajuda, para encontrar fortalecimento, recuperar a autoestima e entender quais são os seus padrões, as suas vulnerabilidades que te colocam ali aberta para esse tipo de relação, para que você não caia novamente no mesmo padrão. Daí você muda de relação e o risco seria cair numa nova relação abusiva. Queria trazer um ponto que é importante, que são as relações íntimas mesmo, mas entre adolescentes. Nós estamos falando aqui, são pessoas um pouco mais velhas, mas imagina que algumas meninas adolescentes às vezes entram em relações e não se dão conta de que estão vivendo de fato uma relação abusiva. É preciso entender que abuso, agressão, violência não é só violência física. A violência emocional, violência moral, tudo isso é abuso. E tem uma cartilha que eu gostaria de trazer aqui, que é uma cartilha feita pelo Ministério Público de São Paulo, que chama-se Namoro Legal. É uma cartilha super simples, super instrutiva e é maravilhosa quando a gente não sabe exatamente o que fazer quando alguém está vivenciando um namoro que pode ser abusivo, uma relação que pode ser destrutiva, poder dar um folheto para que a pessoa possa ler e de repente se alertar mesmo, perceber que está vivendo alguma coisa que não é boa para a vida dela. A gente merece relações amorosas, elas não envolvem medo, opressão, controle, ciúme excessivo, agressão. Amor não é isso. Então, e amor entre amigos também não é isso. Então é importante que a gente possa encontrar esse caminho do que é um amor que deixa em paz, que traga bem-estar. A gente está quase chegando no final, mas acho que ainda é momento para abrir mais um espaço aqui para, talvez, se você tiver mais algum recado sobre isso, Milene, reforçar essa importância do nosso autoconhecimento, dessa nossa jornada e principalmente da nossa atenção e se comprometer a cuidar da nossa saúde mental, por muitas vezes procurando um profissional. Se você tiver mais alguma coisa para falar sobre isso, eu sei que a gente já falou muita coisa legal, mas é muito gostoso ouvir você falar e acho que por muitos momentos tem me ajudado bastante aqui do outro lado. Que bom, Mari. Tem uma dica final, prestar atenção nos preconceitos. Durante muito tempo, buscar ajuda, falar de saúde mental, falar de emoções, falar de saúde emocional, foi tido como algo que era fraqueza, você é doente, e não é nada disso. Buscar ajuda quando tem alguma coisa que está em desequilíbrio, quando você encontra uma dificuldade de estar na vida, é inclusive sinal de inteligência emocional. A gente não precisa necessariamente saber lidar com tudo o tempo inteiro. Em alguns momentos a vida impõe para a gente desafios que ficam difíceis mesmo de atravessar. Então procure uma ajuda profissional, procure alguém que pode te caminhar com você, caminhar do seu lado para que você descubra suas ferramentas para enfrentar os desafios da vida. Buscar ajuda não é fraqueza e não tem nada de errado e é muito bonito, o processo pode ser muito bonito. Experimentem. Ai, gente, nosso assunto está chegando ao fim e eu não queria que acabasse, porque eu amo esse assunto, eu amo esse conteúdo que faz a gente parar, refletir, colocar, assim, alguns pingos nos is, sabe? Pra gente poder ficar mais tranquila, saber lidar com algumas situações também, que eu acho que é muito importante. Acho que esse vídeo você já deveria estar pegando o link dele para compartilhar com todo mundo, porque é um vídeo assim de tamanha importância todo mundo assistir e saber que tá tudo bem, que sua saúde mental tem que estar sim em primeiro lugar para você ficar bem, para você saber tomar as decisões da sua vida com tranquilidade, sem pesos. E é claro, meninas, eu vou deixar vocês se despedirem também, né? Porque eu tô aqui, mas eu já não queria estar puxando esse final. Ai, meu Deus. Ai, gente, mas muito obrigada. Amei estar aqui conversando com vocês sobre isso. Amei ouvir a Milene falando. Amei estar presente nesse compartilhamento de nossas experiências aqui. Gente, eu queria muito agradecer, principalmente a Sala Online, ao canal da Sala Online, por
fazer a diferença, entendeu? Por querer fazer a diferença na vida das pessoas, por falar mais do que cabelo, por falar mais do que consumir, por conscientizar as pessoas. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, Laura. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite e eu entendo que espaços como esses podem ser transformadores, de verdade. Eu espero que muitas pessoas, onde estiverem aí por esse mundo afora, possam ouvir esse vídeo, refletir se estiverem passando por momentos difíceis, buscar ajuda. E obrigada, Salão Online, pelo convite. E espero que momentos como esse se repitam aí. E eu realmente acredito no processo terapêutico como um processo muito transformador. Obrigada. Muito feliz de ter participado. Salão Online! Meninas, mas antes de acabar, calma, que ó, o e-commerce da Salão Online está cheio de produtos e cheio de promoções esperando por vocês, né? Por vocês e pela galera que tá assistindo. O que vocês acham? Eu acho que tem que correr pra lá, urgentemente. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar aquele produtinho bafo pro seu cabelo, naquele precinho, ó. Corre lá, viu, gente?